descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, and happy and blessed. Watching and waiting, looking above. Woo! É. I'm filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior, praising my Savior all the day long, all the day long, just praising you, Jesus. Yeah. When the sun comes up in the morning, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma manhã maravilhosa. Dólar batendo 5,56, Bitcoin batendo 312 mil reais, Curitiba 24 graus. Eu já fiz minha corridinha matinal, 10 km para conta hoje. E sejam todos bem-vindos. Muito bom encontrar vocês, de perto e de longe. Minha mãe já tá online aí. Luiz Azevedo, beijo pra você, Lulu. Toda a família, a galera aí da Bíblia na Mesa, sejam bem-vindos hoje. A nossa live é com a Paloma Perini, esposa do Alisson, pastor querido, amado, meu irmão da Hope Kingdom Church. E, meu Deus, ó, o que tá acontecendo aqui? Vamos ver se vai parar a luzinha, né? E é isso aí, pessoal. Todos os dias aqui, 11... Que horas que é a live? 11 e pouco. A live antigamente era 11 horas. Mas aí vocês já perceberam que eu sempre atraso, né? Então, pra gente não atrasar mais, decidi começar a fazer a live 11 e pouco. Entendeu? 11, 11 e 5, 11 e 7, 11 e 15. Mas assim, tolerância é 11 e 15 estourando, tá bom? Por que 11 e 15, Cal? Porque às vezes eu venho aqui, meu computador não tá aqui, as crianças levaram para algum lugar, a minha caixinha de som ela não conecta, a internet tá desconfigurada e, enfim, de repente eu chego aqui e não consigo às 11 pontual. E às vezes eu consigo antes, às vezes eu consigo depois. Aí eu vou, corro, preparo o meu chimarrãozinho, coloco água para ferver, volto, já deixo a musiquinha dos curiosos aqui rolando. Calma, por que você deixa uma música rolando aí quase 5 minutos? Para os curiosos que entram e saem, aqueles que estão esperando ver alguma coisa acontecendo. Então, quem não conhece a nossa live, ele entra, dá um bisuzinho e vaza. E na verdade essa é a razão dessa música. Por quê? Porque a nossa live não é para curiosos. Nossa live
é uma live de uma comunidade, de uma igreja online espalhada por todo o Brasil. Ontem falei com uma moça, com uma jovem querida lá de Rio Grande do Sul. E eu fico impressionado o quanto as pessoas estão precisando de 2 pares de orelha. As pessoas estão procurando alguém que seguramente possa ouvir coisas obscuras, coisas que elas precisam confessar, que elas precisam falar, porque está dentro delas e aquilo lá mata elas. E outro dia um jovem me procurou e falou: Cal, preciso confessar, cara, recebi meu salário e gastei com prostitutas. E às vezes são coisas assim que um pai, uma mãe nem sonha, mas na verdade essas pessoas estão loucas procurando alguém para conseguir se libertar de uma coisa que é tão opressor. Então eu quero agradecer a confiança, quero agradecer a todos vocês que diariamente, de alguma maneira ou outra, algumas pessoas é ao vivo, outras pessoas assistem mais tarde, outras pessoas assistem correndo, enfim, pessoas que diariamente estão conectados em uma mensagem. E essa mensagem, ela é com certeza uma mensagem que nós acreditamos que nós estamos numa epidemia. A graça, ela escapou da religião e hoje nós estamos tendo uma revolução do amor. Nós estamos espalhando as boas novas de esperança, porque eu creio sim que a igreja local é a esperança do mundo. Eu creio que nós somos pessoas que temos uma resposta que o governo não tem, que a escola nunca vai trazer, que a universidade, a formação nunca vai substituir, porque muitos de nós, na verdade, somos frutos de uma igreja que nos assistiu, que nos acolheu, que nos alcançou. Foi em um dia de culto que o evangelho entrou em uma família inteira. Foi um dia de culto que a salvação chegou para um pai que era talvez alcoólatra, para uma mãe que era viciada em prostituição. Foi num dia de culto, né? Com certeza. E eu quero deixar aqui meu abraço a todos aqueles que estão lutando com o luto. Pessoas estão literalmente, não sei se o Facebook de vocês é assim, mas para mim o Facebook virou um edital de falecimentos. E perdi meu vizinho da minha infância, seu Moacir Leite, um dos caras que me inspirou a um dia ousar concorrer a uma eleição. Desde a minha infância, esse cara, o sonho dele era ser vereador e nos deixou ontem. O pai do Talmo também, que nos deixou a última semana. E são pessoas que estão lutando com o até logo, com o adeus. Eu quero estender aqui toda minhas condolências e declaro a vida. Eu declaro que é para esse dia que nós estamos juntos aqui, para uma manhã como essa que nós estamos nos fortalecendo. E eu quero começar já, antes de... Se a Paloma estiver aí, Paloma, se você estiver aí, por gentileza, me dá um toquezinho ali, faz a solicitação só para mim saber que você já chegou. Mas eu quero, antes de tudo, trazer uma consciência para vocês. Foi uma postagem que eu fiz inclusive ontem, que alguns de vocês devem ter lido, mas eu queria discorrer um pouco mais sobre ela. Preocupados em como vão viver no futuro, as pessoas pararam de viver e nem se deram conta. E o pior já aconteceu. O pior já aconteceu. As pessoas, elas estão projetando para o futuro uma adaptação de vida que já está afetando o agora. Eu quero encorajar você a você discernir o hoje, discernir o agora. Jesus estava dentro de um barco, Jesus estava dentro de uma tormenta, Jesus estava a ponto das pessoas literalmente sucumbirem, né? A embarcação inteira estava para sucumbir e de repente Jesus ele estava com o olhar voltado para outro lugar. E eu quero dizer que nesse tempo de pandemia, talvez você está fazendo vários ajustes na tua vida. Talvez você está se adaptando financeiramente, talvez você já está se acostumando com a ideia de homeschooling, talvez você já está planejando sair do país, ir para outro país, fugir da eleição com Lula, não sei. Mas enfim, eu quero te encorajar o seguinte: não sabote o seu hoje, não deixe essa autossabotagem te arrebatar do presente. Com certeza a gente precisa ter uma vida planejada, com certeza a gente precisa ter uma vida virtuosa, uma vida onde a gente não seja inconsequente com o futuro.
Mas isso não pode afetar a sua saúde mental do agora. A preocupação te faz viver os dias que ainda nem sequer chegaram na sua vida. E vão te fazer sentir o mal-estar do dia mal, estando ainda tudo bem. Muitas pessoas estão sentindo angústia do dia mal no dia bom. Por quê? Porque estão preocupadas, estão temerosas, estão com medo. Então, cuidado, olhinho, o que você olha. Cuidado, boquinha, o que você fala. Cuidado, orelhinha, o que você está escutando. Porque com certeza existe uma mídia social que está te atacando, está te enchendo de lixo, de porcaria. E isso inferna a tua alma. E eu quero dizer o seguinte: viva o seu hoje, o seu agora, o seu momento, para que quando o dia mal chegar, você viva também o dia mal. Se é luto, você entre no luto. Se é enfermidade, você entre na enfermidade. Mas não pare nesse instante vivendo uma vida sem consciência do seu agora. A sua preocupação não muda a sua circunstância. Mas a sua circunstância, com certeza, arrebata a paz de espírito que está dentro de você. Você se preocupar não cura alguém que está entubado. Você se preocupar não quita os teus boletos. Você se preocupar não acelera um pagamento atrasado de alguém. Não. Então não permita que isso te boicote, que isso tire de você a paz. E como está escrito, basta cada dia seu próprio mal. O dia mal reservado para nós, cedo ou tarde ele vai chegar, mas quando chegar, assuma ele. Porque o fato de você talvez resistir o dia mal é justamente o fato que no dia mal você vai querer se negar a viver ele. E eu creio sim que assim como a gente tem que viver o dia bom, a gente precisa atravessar o dia mal e combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Não é sobre como você começa, mas é principalmente quanto e como você termina a sua vida. Ok, pessoal? Então sejam bem-vindos todos vocês. E chuva de likes, uma chuva de coraçãozinho. A Paloma. Paloma, seja bem-vinda. Ups. Olha que lugar bonito. A Paloma já está no meio da paz. Tá em paz pelo jeito aí, hein? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Seja bem-vinda, minha irmã querida. Obrigada, querido. Tô aqui no meio do mato. Que coisa boa. Paloma, Maravilha. eu sei que você provavelmente tem horário, eu sei que você se ajustou na tua agenda. Primeiro, já quero agradecer por isso. Você já deve ter se desdobrado de algumas maneiras aí. Tem o compromisso de mãe, de esposa, enfim, de pastora. E se você tiver horário, por gentileza, deixa a gente bem a par disso. Se você precisar levantar, terminar, sair, não tenha nenhum tipo de restrição. Já quero agradecer a tua coragem. Você é a nossa quinta mulher nessa semana especial da mulher. E a gente tem sido muito edificado com as mulheres. Mulheres sensíveis, mulheres que estão falando com autoridade, mulheres que carregam uma mensagem que sai diferente do que da boca de um homem. E com certeza eu creio que Deus está levantando uma geração de mulheres com muita autoridade. E você é uma delas. Eu sou testemunho da sua casa, sou testemunho do seu ministério. Sou muito feliz que você e o Alisson hoje são responsáveis por uma comunidade, uma igreja local. E eu sou fã de vocês desde os velhos tempos. Onde era todo mundo meio solteiro ainda. Eu quase morri surfando no meio do acampamento. E desde lá, os nossos caminhos, eles nunca se afastaram. E você, eu respeito muito, você é uma pessoa muito importante dentro da configuração das minhas relações hoje. Você, com certeza, é responsável por muito do que o Alisson representa também na minha vida. Então, muito obrigado por você ter topado esse convite aqui com a gente. Então, pessoal, com vocês, pastora, mãe, amiga, minha irmã, Paloma. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigada, pela oportunidade. É uma honra estar aqui com você essa manhã, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo.
E foi bem legal e oportuno isso que você iniciou falando a live. Eu falei, meu Deus, será que ele vai falar tudo que eu vou falar? Mas eu vejo como o Espírito Santo ele vai trabalhando, né? Vai costurando as coisas conforme ele quer. E para quem não me conhece, o Cal já fez aí uma apresentação. Eu sou a Paloma, mãe da Pietra, do Giuseppe, do Mateu agora, que está chegando, esposa do Alisson. E eu queria compartilhar com vocês algo bem simples, mas bem profundo, que eu vivi nesse início de ano. E quando o Cal me convidou para trazer uma palavra, eu falei, Senhor, o que eu vou falar para esse povo dele, que é um povo, né, que recebe um maná fresco todos os dias, é um povo que tem um pão para comer, né? E o Senhor falou, você vai falar aquilo que você tem vivido. Eu falei, então tá. E conversando essa semana com a família, né, o Senhor me relembrou. Então, nesse início de ano, se você precisar me interromper, interrompe, entra aí, tá, Cal? Fica bem à vontade. Por favor. Tá. Estamos em casa. E eu tô tranquila aqui, que hoje eu tô com uma rede de apoio, tenho até um set de gravação, tô aqui na Fazenda da Gisá, então tô com um povo profissional de live aqui. Então você está bem amparado Então, aí, que bom. Tô bem amparada. Então, como eu falei para vocês, eu tô grávida, né? E nesse início de ano, a gente foi passar férias lá na praia e essa gestação tem sido bem diferente das outras. Eu passei no início da gestação muito enjoo, passei muito mal, ficava na cama, tava bem malzona, assim, né? E nesse tempo em que eu passei isso, eu comecei a me sentir completamente desconectada. Desconectada da vida, assim, no sentido de não estar presente de fato. Então, comecei a me sentir, quase que eu brinco assim, quase como um zumbi. Tipo, eu tô vivendo ali, ó. A vida tá indo, eu tô vivendo, mas o meu foco tava tão nebuloso e tão distorcido que eu só conseguia viver aquilo. Aquele mal-estar, aquela coisa ruim. E teve um dia específico que eu ouvi o Senhor falar comigo assim, be aware. Falou em inglês. Eu falei, meu Deus, eu estou desconectada. Eu tô out, né? Eu não estou ciente do que eu tô vivendo. Eu não estou aproveitando o que eu tô vivendo. Nem a questão da gestação, nem a questão das férias, nem a questão dos filhos estarem em férias e a gente podendo desfrutar de um tempo tão gostoso. E muito menos desfrutando e tendo ciência da presença do Pai o tempo todo, né? E o Senhor me trouxe, assim, esse despertar. Ele falou, ei, acorda, desperta, esteja ciente, esteja consciente. Tudo isso que eu estava vivendo naquele período, eram coisas legítimas da vida, só que era uma distração. Nós temos diversos compromissos durante o nosso dia, né? Você como pai, como pastor, eu como mãe, pastora, cuidando da casa, são coisas legítimas que a gente vive no dia a dia, né? Coisas ordinárias, legítimas que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Só que muitas dessas coisas nos trazem distrações. Distrações nos distraem daquilo que Deus está fazendo em nós, nos distrai daquilo que Deus está falando conosco, nos distraem principalmente do nosso foco, e essa distração, ela nos tira do nosso propósito, ela nos desvia do nosso propósito de uma forma... Tá passando um trator aqui, tá? Então vocês estão me ouvindo direito aí, senão avisa. Dá pra vir, então tá. E principalmente ela nos tira da direção em que a gente deve caminhar. E Deus falou muito claro comigo, Ele falou, acorda, desperta. E nisso me veio uma palavra, que é uma palavra que nós mulheres conhecemos muito, os homens também, é claro, mas é uma palavra muito pregada para mulheres, né? Que está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, que é deixa eu ver onde que eu pus aqui, tá aqui.
10:38, que é o encontro de Jesus com Marta e Maria. E eu vou ler aqui com vocês, e diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. No nosso dia a dia, a gente se envolve com tantas coisas que são importantes na vida do ser humano: o trabalho, a família, a igreja, o ministério, o desenvolvimento pessoal, o estudo, e muitas vezes a gente se perde nisso e se distrai com isso. E o Senhor falou muito claramente comigo assim: ei, acorda, tem uma coisa aqui que você está perdendo. Você está perdendo o melhor da festa, você está perdendo de desfrutar daquilo que eu tenho para você com plenitude. Acorda e se liga, né? E muitas vezes a gente não tem a ciência, a consciência de quem está conosco todos os dias na nossa casa, aonde a gente for. Tem uma coisa que eu faço com as crianças, às vezes, quando dá um quebra-pau, um entreveiro em casa ali, né? Você tem filhos, você sabe como é que é também? E quando a coisa pega, eu falo: ei, quem que vocês convidaram para entrar? E até de uma forma profética, eu abro a porta e falo: agora a gente vai mandar sair tudo que vocês convidaram para entrar. Então, quem que vocês convidaram para entrar? Foi a raiva que entrou? Foi a confusão que entrou? Foi a briga que entrou? E a gente manda sair. Então, agora vocês que convidaram para entrar, vocês vão abrir a porta e vão mandar sair. Então, eles ficam lá falando tudo que eles acham que eles convidaram para entrar e eles mandam sair. Então, sai agora isso, sai a raiva, sai a briga. Eu falei: e quem que está aqui dentro da nossa casa? Quem que está aqui dentro de vocês? Quem que vocês vão convidar para entrar? Daí eles falam: a paz. Então, vão convidar a paz. E quem que é o príncipe da paz que está conosco 24 horas por dia? Dia e noite, até a consumação dos séculos, como fala lá em Mateus. É Jesus. Então, aí a gente convida para entrar e fecha a porta. Porque se a gente tiver essa consciência de quem está conosco o tempo inteiro, né? E quem é aquele que pode todas as coisas, né? Você falou assim: não é a preocupação que vai fazer o meu boleto ser pago, não é a minha preocupação que vai tirar alguém de estar entubado, não é a minha preocupação que vai fazer alguém que está me devendo pagar, né? Mas aquele que pode todas as coisas e está conosco todos os dias, ele pode. Então, assim, o que eu queria deixar assim para nós nessa manhã é: Jesus está conosco, independente das circunstâncias, independente da luta que você tem passado, independente da dificuldade, independente do mar estar se levantando de uma forma e o vento batendo de uma forma que você não tem domínio, independente de você ter perdido o controle. Aquele que ainda acalma a tempestade está conosco no barco. O vento ainda obedece a sua voz. O mar ainda obedece a sua voz. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, para sempre. Então, o que eu quero deixar assim: descansa no Senhor, né? Em Filipenses vai falar assim: faça conhecidas as suas necessidades em orações, súplicas e ações de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração entendimento em Cristo Jesus. Ele pode, né? Às vezes eu falo para o Alisson: amor, nós estamos precisando disso. Ele falou: ok, você já falou para Jesus que nós estamos precisando disso? Eu falo: não, vou falar então, vou falar. Eu posso pedir para o meu marido as coisas, mas
eu preciso falar com aquele que pode todas as coisas, aquele que é aquele que pode o impossível, né? Então, eu quero declarar isso sobre as nossas vidas nessa manhã, né? Que aquele que faz o impossível, ele continua agindo. Não era só para ontem, não era só para o Antigo Testamento, não era só para a época de Atos. Nós estamos vivendo Atos hoje. Ele continua fazendo em nós e através de nós. Então, que você descanse no Senhor, você que está nos ouvindo, confia nele, vai para ele. Eu amo falar do secreto, porque é algo que Deus ministra muito no meu coração. O teu tempo com Deus, o teu tempo você e ele. A gente, não é que ele não vai falar conosco no nosso dia a dia, no ordinário, né? Eu tô lavando louça, eu tô lá orando em línguas, tô falando com o Senhor, né? Ele fala com a gente o tempo todo, a gente tá na rua, ele tá falando conosco o tempo inteiro. Mas o quanto é importante a gente aquietar o nosso coração, se acalmar diante dele, ir para ele e estar consciente de que ele está conosco o tempo todo. No ordinário e no teu tempo do secreto. No teu trabalho, nos teus afazeres. E quando você está ali lendo a Bíblia, né? Ele está conosco o tempo inteiro. E era isso que eu queria deixar para vocês Amém. Nessa manhã. Foi muito rápido, muito simples, mas foi algo uma experiência pessoal fresquinha e que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã. Amém. Quem são as 3 mulheres que mais te influenciaram na vida? Falando dessa semana de mulher, eu já vou voltar para esse texto aqui, porque acho que esse texto ele é bastante peculiar, principalmente Sim. Esse texto aqui revela as melhores intenções de uma mulher, né? E acredito que várias mulheres se enxergam várias vezes numa circunstância como essa, né? Tipo, pô, Jesus, fala aí pra minha irmã me ajudar aqui, pô. Só tô... Tipo, sempre sobra pra mim, a louça é sempre... Eu que já fiz a comida, agora eu pra tirar a mesa, nem pra ela colocar os pratos. E às vezes até eu vejo as mulheres se medindo, né? Uma indo na casa da outra, eu percebo que uma mediu. Pô, na minha casa ela ajuda, aqui ela não ajuda. Mas eu já vou voltar para esse texto. Mas eu queria saber quem foram as 3 mulheres que mais te influenciaram na tua vida e no que elas te influenciaram, assim, as mulheres que mais marcaram você desde o teu... Você se converteu muito cedo, né? Você já cresceu com 18 anos. Com 18 anos. E a partir dali, antes disso e depois disso, já tinha alguma influência de mulheres na tua casa, na tua vida? Sim. Sem dúvida nenhuma, a primeira mulher que me influenciou muito foi minha mãe. Eu venho de um lar católico, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. A gente até brinca lá em casa que ela é a católica mais crente que a gente conhece, porque a minha mãe é uma mulher que conhece muito a palavra, ela ora, ela jejua, foi do movimento carismático, enfim. Mas a minha mãe, desde muito cedo, ela me ensinou, eu aprendi a ler na Bíblia, né? Bíblia dela. E desde muito cedo, o que ela me influenciou é de ser uma pessoa forte, sabe? Uma pessoa que enfrenta as dificuldades da vida, de que pode bater a onda que seja, né? Hoje não é tempo de contar meu testemunho, talvez numa outra oportunidade, mas eu falava, quando eu era pequena, eu falava, mãe, eu já passei por tanta coisa. Na infância, né? Me perdoem se eu chorar, que eu sou bem manteiga derretida. E tem tantas pessoas na minha idade que nem nunca sonharam com isso que a gente está passando. E a minha mãe falava para minha filha, Deus está te construindo como uma árvore com raízes profundas, que pode bater o vento que for, que não vai te derrubar. Então, sem dúvida nenhuma, minha mãe foi uma das mulheres que mais me influenciou, me influencia. E hoje, como adulta, é tão bom a gente poder conversar e dividir, né, as coisas do Senhor. E hoje eu também posso agregar na vida dela, né, nesse sentido. Então, a primeira mulher que mais me influenciou, sem dúvida, foi a minha mãe. Então, desde que eu nasci ali, né. Aí na minha trajetória, aos 18 anos eu me converti. Eu falo assim, né, todo mundo fala, com quantos anos você começou a fumar? Eu parei de fumar aos 18. Então, assim, atingi a maioridade, o Senhor entrou na minha vida. E
E quando eu me converti, logo conheci o Alisson, né? 2 anos depois. E quando eu comecei a fazer parte da igreja, que ele era membro já há muitos anos, teve uma moça, né, que me acompanhou durante bastante tempo, que é a Gisele Vergés, esposa do Luizão, acho que você conhece, que para mim também, nesse período pós-conversão, discipulado, foi alguém que me acompanhou e que eu vi assim, a seriedade, o amor pelo Senhor, o amor pela obra, e ela sempre me inspirou bastante, né? E nos últimos anos, assim, quem não posso deixar de citar, né? Que me influenciou e continua me influenciando é a Gisá Batista, né? Nossa amiga, e alguém que foi responsável por grandes transformações na minha vida, por grandes resgates na minha vida, e alguém que eu amo muito e honro muito. Vai me fazer Isso é chorar, maravilhoso. Cal. Não, eu não sei, eu acho que eu tenho algum O dom, dom. entendeu? Todas as mulheres praticamente que passaram aqui essa semana tem esse momento, né? Choraram. E é isso que eu digo, né? A mulher fala com o coração, né? Então É. é outra Geralmente eu conversa. choro na sua live cortando cebola, mas hoje tá diferente. Mas o que eu quero ressaltar aqui, me chama a atenção que você tem uma história parecida com a Luísa. A Luísa ontem, ela comentou justamente isso. A mulher que mais me influenciou era a minha mãe e era católica. E às vezes Uhum. a gente Ah, tem que um legal. preconceito, a gente como cristão, né? Às vezes me dói nas orelhas quando eu escuto um cara falando assim, não, porque nós cristãos e eles católicos, e não percebem que católico é cristão também. A questão Sim, que, a questão que tem alguns costumes no meio ali, alguns a mais, alguns a menos, que na verdade, né, é uma cultura diferente, mas no fundo, a centralidade do catolicismo se encontra Jesus, encontra a sim, família de Jesus, enfim. Só que isso me faz pensar o quanto o exemplo arrasta, né? As é palavras verdade. convencem, mas o exemplo arrasta. Né? E a Sim, questão que, no fundo, tanto faz se era católico ou não era. A questão que teve uma mãe que foi mãe na tua vida, teve uma sim, amiga que foi uma amiga na tua vida, e isso eu vejo o poder que as mulheres mães hoje elas têm nas mãos, né? sim, Talvez uma mãe hoje ela se sente mais preocupada em impressionar a filha dela do que ser essa lembrança, dizendo, não, minha mãe era minha coluna vertebral, minha mãe ela me mostrou o caminho, minha mãe me levou até um destino. sim, Porque a gente às vezes está tão ocupado querendo cosmeticamente ajudar os nossos filhos, né? O sim, carro, a casa, o conforto, o espaço e tal, mas na verdade esquece do principal, né? Que eles só queriam ter você, né? Queriam ter é eu. verdade, As crianças querem ter a gente. E no fundo verdade. é isso que importa, né? Então eu quero encorajar todas as mulheres aqui, assim como a Luísa, assim como a Paloma, a serem uma mãe número um para suas filhas, né? Porque é muito nítido que uma mãe foi suficiente para a vida de vocês. E às vezes a gente olha o mundo como uma ameaça. Meu Deus, eu não vou mais ter tanto filho, porque imagine colocar um filho nesse mundo, o mundo está virado, o mundo é cruel, o mundo é mau, o mundo. Mas não. O problema é o filho sem pai, É, né? Não importa se tem 5 filhos. Eu sou fruto de 7 filhos, só a diferença lá em casa tinha pai e mãe. Por isso que os 7 filhos são gente hoje. Ah, mas você está dizendo que quem não tem pai e mãe não é gente? Quem é pai e mãe sofre mais para ser gente. Porque é, não é natural, é disfuncional, né? Então hoje, em vez de a gente ficar regulando se vai ter 3 ou 2 ou um filho, a gente devia regular mais se a gente realmente é esse pai e essa mãe, que é o sim, destino, que é o presente, que é a porta do futuro. E eu quero deixar assim a decoração para as mulheres um recado de dizer para as mulheres diminuam as paredes, as barreiras das relações. Né? Eu percebo que as mulheres, para elas confiarem uma nas outras, às vezes demora muito. Às vezes era assim uma coisinha tão pequena que estava dividindo, que na verdade perderam Gisás na vida, perderam Giseles na vida, perderam oportunidades de se ancorarem a mulheres que realmente vão
entender você, que vão carregar você, que vão discipular, que vão moldar, né? Vão shapear Sim. você para um Vão futuro. extrair o ouro, né? O teu E ouro. exatamente. E é mais do que ser amiga, é mais do que falar bem ou mal, é mais do que conseguir ser uma mais magra ou mais rica que a outra, né? São pessoas É que verdade. acessam profundamente o nosso coração, que nos exortam, que nos inspiram, que nos chamam a atenção, que falam sim e não, falam não, não, esse pensamento não pode, esse pensamento não vem de Deus, não tem nada de Deus nesse pensamento. Então, por isso que eu fiz essa pergunta ontem, fiz essa pergunta hoje, porque eu creio sim que as mulheres elas estão sofrendo de solidão. Elas estão no meio de uma É. multidão, mas elas não se sentem engajadas umas com as outras, elas não se sentem vulneráveis umas com as outras. Existe uma competição escondida, É. que eu não sei, né? A Pode falar. comparação, eu creio que a comparação é algo que tira essa unidade, essa união, porque através da comparação vem essa competição, às vezes até de uma forma inconsciente, né? Algumas se comparam para mais, não porque eu sou melhor, outras para menos, porque eu sou pior, né? Mas a verdade é que quando a gente entende a nossa identidade, o quão únicas nós somos em Deus, o quanto aquilo que Ele depositou dentro de cada um de nós é único, que só eu posso representar o Senhor dessa forma, com todos os ingredientes que Ele colocou dentro da vida da Paloma, e eu entendo que a minha irmã, ela tem outros ingredientes que só ela vai representar a Deus daquele jeito, e quando eu entendo essa potência que é o corpo de Cristo, e essa diferença, né? O quão precioso é ser diferente. Quão precioso é você olhar a tua irmã e falar, olha que lindo isso que o Senhor colocou dentro dela, e celebrar a vida dela, né? Celebrar aquilo que Deus depositou dentro dela, e você poder levantar, né? E assim como eu falei, olhar o ouro nela. Às vezes a pessoa não está vivendo aquilo na potência máxima que Deus depositou dentro dela, e a gente como corpo, como irmãos, poder falar, ei, essa não é você, né? Ei, Deus colocou outra coisa aí, o que está acontecendo? Né? Como é importante a gente ter uma comunidade onde a gente se levanta e se apoia uns nos outros, onde alguém pode olhar para você e falar, olha, essa não é a Paloma que eu conheço, o que está acontecendo, né? Eu, assim, para mim, sempre tive, por todo o meu histórico, enfim, eu conto aí meu testemunho, eu fui uma pessoa muito tímida na minha juventude e até mesmo na minha vida adulta. E eu tive aí, né, a Gisá me tirou desse, a gente fala muito no Voo e Borboleta sobre os casulos, me ajudou a descobrir esse casulo e sair desse casulo e entender que eu não era essa pessoa. Na minha infância eu era uma menina muito livre, gostava de fazer show. A minha mãe conta que na escola a professora dizia que tinha que fazer um acordo comigo para conseguir dar aula, porque eu era líder da turma, enfim. E muitas situações da vida vieram e me colocaram nessa caixinha. E eu pude contar com irmãs, né, que falaram, não, essa não é você. Ei, então quando eu tenho um convite assim como participar de uma live, não é algo natural ainda para mim hoje, mas eu falei, não, essa sou eu. Então eu vou, né, vou enfrentar ali aquilo que para mim era dificuldade, aquilo que para mim eu nem sonhava em falar em público, né, na minha vida adulta, depois, né, de todas as minhas experiências. Deus o livre, de jeito nenhum. E eu falo, não, isso não era natural para mim, mas Deus me criou para isso. Então, o que eu faço? Eu dou um passo em direção ao meu propósito, eu não vou me esconder, então eu vou me expor para isso, eu vou me fazer vulnerável para isso. E é muito importante, né, isso que você falou, da gente tirar as paredes, tirar as barreiras que nos separam umas das outras, ser vulneráveis umas com as outras, né? Muito bom. Então, eu quero só cavar mais um pouquinho aqui, o texto que você trouxe me apeteceu, Lucas 10:38, e eu queria fazer as considerações finais aqui, surfando um pouco já em cima da tua onda. Esse texto aqui, eu queria deixar três
lições para a gente hoje. Primeiro, o texto começa dizendo: e Jesus, passando de viagem, entrou numa cidade. Jesus está entrando na tua cidade hoje. Jesus está entrando hoje no teu negócio. Jesus está entrando hoje naquela UTI. Jesus está entrando, sim, no teu ministério. Jesus decidiu Amém. quebrar a viagem, interromper o destino que ele estava seguindo viagem, e ele entrou nessa cidade. Muitas vezes nós acreditamos que Jesus está ocupado demais para vir nos visitar. Jesus está ocupado demais para interferir naquilo que nós precisamos. Mas hoje eu quero, junto com a Paloma, dizer que Jesus está entrando na tua cidade. Jesus está Amém. entrando no seu divórcio. Jesus está entrando na sua mãe solteira. Jesus está entrando na sua circunstância, que talvez para você é irreversível, mas eu quero dizer que talvez é irreversível agora. É uma questão de tempo e você vai rir da tua circunstância, você vai rir do teu passado. Amém. E quando Jesus ele chega, a mesma Marta que começa a querer preparar o bolo, preparar o pão, impressionar Jesus com os olhos, é a mesma Marta que quando Jesus ele está em outra situação, passando perto da cidade, ela sai correndo para dizer que o irmão estava morto. E a Bíblia diz que Maria ficou em casa. Então Marta tinha essa capacidade de se anteceder, de trazer soluções, de buscar respostas. Eu acredito que, na verdade, Jesus entrou na cidade, eu acredito que foi por causa de Marta. Marta sabia que Jesus estava vindo. Marta tinha uma expectativa sobre aquele encontro. Só que no meio de tudo isso, Jesus olha e fala: Marta, Marta, uma coisa importa. E o que eu quero dizer para você é que porque uma coisa importa, todas as outras perdem valor. As coisas elas só têm seu valor até que algo de maior valor apareça. E hoje eu percebo que nós temos uma tendência de dar demasiado valor a coisas que não têm valor, porque uma coisa que tem valor ainda não apareceu aos nossos olhos. Nós não descobrimos realmente o que importa. Porque uma vez que eu descubro o que importa, isso impacta no valor de todas as outras coisas. Jesus, quando ele falou uma coisa que importa, ele estava só tentando mostrar para Marta, educadamente, que não importava. Marta, não importa o copo. Marta, não importa a louça na pia agora. Né? Uma coisa importa. Então, Jesus entrou na cidade. Segundo, entenda, existe uma coisa na sua vida que tem maior importância do que todas as outras. E terceiro, Maria encontrou o prato principal. A Bíblia diz que Maria encontrou o prato principal. E Jesus falou: e esse eu não vou tirar dela. Não vou tirar. Eu quero desafiar hoje as mulheres a encontrar o prato principal da vida. Existe um prato principal. Existe uma coisa que substitui todas as outras coisas. Existe uma intenção no coração que impressiona mais o coração de Jesus do que os olhos e o paladar de Jesus. Né? Por muitas vezes, por muitos anos, nós tentamos impressionar Deus pelos 5 sentidos. Não, eu vou ser bonzinho para Deus. Eu vou agradar a Deus. Eu vou arrancar um sorriso de Deus. Eu vou deixar Deus feliz. Eu vou fazer aqui um jejum. Eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer uma cura. Achando que Deus se impressiona com a cura. Quando, na verdade, Deus está preocupado em outra esfera. Deus está falando assim: Marta, Marta, por que você está olhando para lá, Marta? Por que você está preocupado com aquilo que nem eu não estou? Jesus de viagem, provavelmente, ele estava com fome. Só que Marta estava falando... Jesus estava falando: Marta, nem eu que estou com fome, estou com pressa de comer. E você está querendo que eu interrompa o que realmente importa de Maria para eu conseguir fazer o hangout com você, para eu ter o meu tempo de de diversão com você. E eu creio que Jesus está falando isso com a gente hoje. Encontre o que importe, e no meio de todo o seu fuzuê de vida, cada um tem um fuzuê, entendeu? Um fuzuê é na empresa, que tem um monte de funcionário que está encostado, que precisa demitir alguns e não sabe por onde começar. O outro está num fuzuê na igreja, que tem que entregar o prédio e não tem onde guardar as coisas e não tem onde reunir próximo domingo. O outro fuzuê é que o vô morreu e não deu para fazer o velório. Cada um tem um fuzuê. Só que no meio desse fuzuê encontre o prato principal. Tem um prato principal. Amém. Tem um prato principal. Tem aquilo que realmente importa para Jesus. Porque o que importava aqui, na verdade, quando Jesus fala Marta, Maria, uma coisa te importa. Jesus não estava falando o que era importante para Marta. Jesus estava falando: Marta,
se converta ao que é importante para mim. Uhum. Porque o que era importante para Marta não era importante para Jesus. Jesus estava falando, ei Marta, pega o que você se importa e se converta ao que me importa. Uhum. Né? E no fundo, hoje, nós precisamos descobrir o que importa realmente para Jesus. O que importa Para para Jesus. né? É. Não é sobre o que importa para minha religião, não é o que importa para minha igreja, o que importa para minha família. Não. É o que importa para você, Jesus. E quando eu sei o que importa para Jesus, então eu vou descobrir que o prato principal é outro. Né? O prato principal Exato. não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, muito obrigado, Paloma. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui. Pessoal, Sim. sigam a Paloma, ela é aqui de Curitiba, Imagina. ela é da Hope Church. Então, se você quiser saber um pouco mais, o Alisson é meu amigo pessoal, faz parte da nossa confraria de ministérios, é um cara brilhante, desde o tempo do Surfista de Cristo, núcleo de músicos e tantas outras coisas que a gente já fez junto. Hoje ele é um Sim. amigo na minha casa e eu fico honrado por isso. Então, com você, considerações finais aí e muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e privilégio de estar aqui. Mas, para finalizar, eu gostaria de orar com vocês. Então, eu queria que você fechasse aí o teu olho, onde você está, se você está cozinhando, larga a panela um minutinho. Se você está fazendo qualquer outra coisa ao mesmo tempo, feche teu olho. Dá uma respirada bem fundo. Enche o teu pulmão de ar. Enquanto você faz isso, quero que você tenha consciência da presença do Espírito Santo aí com você. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, Pai. Obrigada pela tua palavra que sempre nos alimenta, que sempre é um pão fresco para as nossas vidas. Obrigado. Obrigada, Pai, porque o Senhor fala conosco de uma forma única, de uma forma única. E nesse instante, Pai, eu peço que o teu Espírito encha o coração, a mente, o corpo, o espírito, Senhor, dos meus irmãos, com a tua paz. Com a tua paz. Tudo aquilo, Senhor, que tem vindo contra nós, tentando roubar a paz, roubar, Senhor, a nossa atenção da tua presença, roubar, Senhor, a nossa atenção daquilo que é o que importa de fato, daquilo que, do prato principal que o Senhor preparou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós mandamos embora. Obrigada, Pai, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. A tua palavra é fiel. Obrigado. Aquilo que o Senhor prometeu, Senhor, há 10 anos atrás, permanece valendo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que cumpre promessas. O Senhor é aquele que continua dando ordem aos ventos para que parem. E eu declaro agora todo vento que tem batido de forma impetuosa sobre a tua vida, seja ele qual for, eu declaro agora ele cessando no nome de Jesus. Seja qual for a tua dificuldade hoje, seja qual for a tua luta no dia de hoje, eu declaro a paz do Senhor entrando nessa situação. A paz do Senhor permeando a tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça. Obrigada porque o Senhor nos ama de uma forma incondicional. E obrigada, Pai, porque o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, minha irmã querida. Imagina, foi um privilégio. Você foi maravilhosa. Parabéns. Nossa. Tá bom? Deus abençoe, dá um beijo aí na minha amiga, nos últimos dias dos finalmente, nas crianças. Agora, já é pra eu ficar perto do celular, ela falou. Hoje eu preciso pra Vitor Marsum, ela falou, não, você tem que ficar perto do celular. Fica então, grudada na mulher aí, hein? A qualquer momento tá aí. Tá bom? Amém, que venha cheia de saúde. Toda a família, tá bom? Mando sim, pode deixar. Tchau. Um beijão pra todos. Tchau, tchau. Pessoal, essa é a Paloma. Paloma, admiro demais ela. Mulher forte, corajosa, brava. Brava, muito forte. E esse texto que ela selecionou hoje é um texto que com certeza é um prato cheio para tua vida hoje. Não temas, não temas. Jesus está entrando na tua cidade hoje.
E agradeço a você que me segue aqui todos os dias. Essa semana foi um tributo, foi uma homenagem especial a todas as mulheres. Eu tenho pelo menos 3 mulheres muito importantes na minha vida. A primeira delas é minha mãe, e amo ela, o exemplo que ela sempre foi para mim. A minha esposa, que é um exemplo diário dentro da minha casa, a mãe dos meus filhos, e a minha sogra, que me deu o direito de usufruir da família que eu tenho, da esposa que eu tenho. Com certeza atrás dessa esposa tem a mão de uma mãe também, uma mãe que ficou viúva com 3 filhos e conseguiu terminar a grande missão de dar destino para os filhos. E muito obrigado por você fazer parte disso. Eu amei a experiência de trazer mulheres para falar conosco. Acredito que eu vou selecionar talvez mais uma semana ainda de mais 5 mulheres. Tem muitas mulheres ainda que precisam falar, e eu sei que você precisa falar. Então tenha certeza disso, que você com certeza escutou em outra frequência aquilo que eu tenho falado aqui já há um ano. E eu amo essa diversidade, eu amo ouvir mulheres, porque eu acredito sim que elas têm uma hipersensibilidade. Elas falam, as palavras que elas usam, elas têm outra sequência, outra lógica de raciocínio, quando inclusive eu escuto elas. Então, muito obrigado, pessoal de São Paulo, galera do Rio Grande do Sul, que sempre está aqui com a gente, no Nordeste, bastante pessoas, algumas pessoas de Portugal, da Bélgica, de Estados Unidos. Muito obrigado. Que Jesus, de fato, visite a tua casa, que você não despreze Jesus tentando fazer uma boa refeição para Ele, mas que você esteja com Ele. E fica aqui registrado os meus sentimentos a todos aqueles que estão de alguma maneira afetados pelo Covid. Que Deus ele te fortaleça. O pai do Alessandro Góes tem trazido boas respostas, 90% do pulmão entubado na UTI, e conseguiu se libertar, e agora está no processo de recuperação pós-Covid. Eu glorifico a Jesus por isso. E pessoal, eu faço mais um apelo novamente aqui. Procure entender um pouco mais sobre métodos de preventivo contra o Covid, tá? Tem muitos estudos, tem muitas comprovações já que o tratamento precoce, ele com certeza faz a diferença de 87% das pessoas. Então, que você tenha sabedoria nisso. Não espere o Covid chegar, não espere você enfermar, não espere você parar na UTI para tentar medicar aquilo que já devia ter sido medicado, tá? Então, fique firme, não te espante, não te atemorize, porque Jesus entrou na tua cidade e Ele vai continuar te cuidando da tua família, tá bom? Deus abençoe e até semana que vem. Um beijo para vocês.